Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ponto de Vista, o seu espaço de saúde aqui na imprensa alagoana. Você sabe que passamos muito tempo sentado, muitas vezes sem fazer um alongamento, um exercício laboral e naturalmente vem aquelas dores no corpo. Há pessoas também que às vezes têm uma torção, um machucado e nunca procuram um profissional para fazer esse tratamento e acabam tendo sequelas para o resto da vida. É aí que deveria entrar sempre o suporte de um fisioterapeuta, principalmente para pessoas que têm esses problemas na coluna por ficarem sentadas por muito tempo, um encurtamento muscular em algum membro. E aí, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, demonstrando principalmente a importância dos cuidados fisioterapêuticos para pessoas que têm problemas na coluna e também para aqueles que praticam o esporte com uma ênfase maior. E quem vai bater um papo conosco sobre esse assunto é o Antônio Curvelo, naturalmente fisioterapeuta, especialista também em osteopatia. Seja bem-vindo, Antônio. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite e fico à disposição aqui para maiores dúvidas. Eu sempre gosto de literalmente começar pelo começo. O que é a fisioterapia? Já que muita gente acha que é apenas para quando você tem um problema e na vida real não é assim que funciona, né? Bom, primeiramente a fisioterapia, antigamente ela se baseava muito na parte reabilitativa. Então, o indivíduo que estava doente, o indivíduo que sentia dor, então a gente ia lá e fazia um atendimento. E hoje, o que se preconiza é a prevenção. Então, a gente trabalha desde a prevenção, da reabilitação até a alta terapêutica. Então, a gente consegue ter um resultado melhor, englobando todos esses aspectos até a alta terapêutica do indivíduo, do paciente, né? E quem deve procurar a fisioterapia? Eu não falo de um Pilates, por exemplo, que já é um método, uma dinâmica específica, mas quando é que eu devo procurar o fisioterapeuta? Eu preciso ter um problema ou eu posso até percebendo, por exemplo, um problema ergonômico no meu trabalho que eu não consigo mudar, um esforço repetitivo em determinada posição por causa da minha atuação profissional. É a hora de eu procurá-lo para ter orientações, fazer algum tipo de exercício de fortalecimento específico? Como é que normalmente isso acontece? Normalmente o que acontece? O indivíduo às vezes espera chegar no limite do corpo, de dores, para buscar ajuda profissional. O que eu oriento? Sempre que tiver uma alteração, seja dores, seja uma alteração da postura em si, buscar uma ajuda profissional. E o grande perigo disso tudo que eu vejo é que muitas pessoas buscam na internet, seja no site de busca, uma ajuda. E muitas vezes aquelas pessoas leigas, ela tem uma informação errônea, né? Muitas buscam de pessoas que não são profissionais da área e às vezes acaba até, ao invés de ajudar, prejudicam na qualidade da saúde da pessoa. Então, o que é que eu oriento? Sempre que tiver uma alteração, buscar uma ajuda profissional para que ele possa ter um resultado bom e não possa vir se prejudicar. Outra coisa importante de se falar, trazendo aqui para o âmbito econômico, é que as pessoas às vezes acham que toda consulta ao fisioterapeuta é paga. E muitas vezes tem até um plano de saúde, mas desconhecem que podem ter esse suporte pelo próprio plano de saúde. Até no ano passado, salvo engano, a Agência Nacional de Saúde acabou com um limite que existia de apenas 4 atendimentos, né, por paciente do plano. Como é que é esse tratamento também, esse cuidado que as pessoas acabam tendo, muitas vezes sem a necessidade, já que pelo plano também há a cobertura? Isso, assim, a ANS ela mudou, né, o rol com relação ao número de consultas. Então, hoje o fisioterapeuta ele determina a questão de número de consultas que serão necessárias para o indivíduo ter um resultado bom. Então, infelizmente, ainda é uma cobertura pouca, assim, na questão que eu falo de especialidades da fisioterapia para reabilitação. No caso de profissionais credenciados, né? Isso, de profissionais credenciados. O ideal fosse que tivesse mais áreas abrangentes para que possa ter um resultado melhor e não aquele geralzão que eu falo, a parte de traumato-ortopedia, que é a parte de pancadas, seja ele de Fratura acidentes, também, né? fraturas. Então, o ideal é que tivesse mais áreas abrangentes para que o indivíduo ele tivesse um resultado bom, né? Melhor com outras áreas envolvidas. Hoje existem até clínicas
particulares que ofertam esse suporte também pelo SUS, né, Antônio? Uma opção para que as pessoas que muitas vezes não têm condição de pagar um profissional particular acabam tendo também para se reabilitar, até para se ocupar, né, já que muitas dessas clínicas acabam ofertando alguns tipos de atividades, como a gente citou aqui, a exemplo do próprio Pilates, a reabilitação que é feita ali em conjunto, um fortalecimento para um grupo de idosos, por exemplo. Isso aí, o SUS ele tem uma participação muito, eu digo assim, positiva na saúde das pessoas. Em muitos países, é interessante esse dado, que em muitos países as pessoas não têm acesso à saúde. E quando tem, paga-se muito caro, né, por isso. Então aqui a gente tem acesso a medicações, acesso a... infelizmente a gente está ainda um pouco, como diz, engessado na questão de qualidade. Eu falo qualidade de atendimento, falo de qualidade de material, que eu falo humano e material mesmo, propriamente dito, para que as pessoas possam ter uma qualidade boa de atendimento. Então, assim, o ideal é que tivesse mais profissionais, né? Mais profissionais inseridos, envolvidos a saúde é direito de todos, e todos deveriam ter um acesso a uma qualidade boa de atendimento. Então, seria o caminho ideal, né, para a gente percorrer. E existem vários ramos dentro da fisioterapia. Na pandemia, por exemplo, a época eu trabalhava com comunicação na área da saúde pública mesmo. E houve um ramo da profissão, os fisioterapeutas que trabalhavam com a parte respiratória, que tiveram um papel preponderante até para salvar as vidas especificamente e recuperar aqueles pacientes que estavam internados com Covid. E muita gente passou a entender a importância desse profissional que não trabalha apenas na traumato-ortopedia, apenas na reabilitação motora, de forma específica, né, para perda de movimento ou reabilitação daquele, mas que é essencial para toda essa cadeia da área da saúde, né, Antônio? Existe até um dado que mostra que a procura por fisioterapeutas cresceu cerca de 700% em 2021, quando a gente estava num momento bem mais delicado da pandemia. Esse dado é até da CATIO, aquela consultoria, né, de serviços, de pesquisa. Então, é importante que a sociedade conheça até mais desse profissional, o que acaba exigindo um pouco mais de vocês, né, para se apresentarem, para divulgarem, para esclarecerem essas dúvidas muitas vezes. É interessante que a fisioterapia, ela, tanto na questão que você falou da respiratória, então ficou bem difundida na questão da Covid, né, por conta de muitos pacientes, até hoje eu pego muitos pacientes com sequela de Covid, então é bem interessante, seja fadiga muscular, seja cansaço muscular, lesão muscular, então em si a gente ainda desconhece todos esses fatores que interagem no dia a dia com, seja um paciente de respiratória, seja um atleta em si, seja uma pessoa em si. Então, a Covid deixou, esse tempo de pandemia, deixou muitas pessoas a mercê e ficou evidente a necessidade e a importância da fisioterapia como um todo na saúde das pessoas, tanto na parte respiratória, tanto na parte motora. Então, assim, ficou bem interessante a questão da procura, né? Como você falou, aumentou em 700% e as pessoas puderam vivenciar que o profissional é importante, tanto médico como fisioterapeuta, quanto outras áreas da saúde em si. Eu vou aproveitar aqui para fazer uma indagação que talvez seja comum a muitas pessoas. Alguns ainda confundem a profissão do fisioterapeuta com a do terapeuta ocupacional. Ah, é a mesma coisa. E a gente sabe que na prática não é. Será que dá para a gente fazer uma distinção simples, objetiva, do que é que cada um desses profissionais faz, a diferença entre eles e de que modo até eles se complementam nesse atendimento ao paciente, Antônio? É bem interessante sua pergunta, né? Assim, eu costumo falar, a fisioterapia e a terapia ocupacional, elas se completam. Então, assim, é bem importante que ambos trabalhem em prol da reabilitação do indivíduo como um todo. Então, qual a importância da fisioterapia e qual a importância da terapia ocupacional? A fisioterapia, ela vai trabalhar todos esses aspectos motores, todos esses aspectos de reabilitação, e a terapia ocupacional, é que eu falo, ela vai complementar com o quê? Com atividades funcionais,
trabalhos cognitivos, que é o terapeuta ocupacional que faz, esse trabalho de motricidade fina, todo esse trabalho para reinserir o indivíduo no dia a dia, que a gente chama de atividades de vida diárias, as AVDs. Então, a importância, tanto a fisioterapia quanto a terapia ocupacional, na saúde do indivíduo. Então, todo o caminho, todo o percurso que ambos fazem é em prol sempre do paciente. Então, a saúde do paciente em primeiro lugar. Então, é o que eu falo dizer, é como se o fisioterapeuta iniciasse e englobasse diretamente com a terapia ocupacional. Então, ambos têm que caminhar juntos. Eu não sei se a pergunta que eu vou fazer é até um pouco simplória, um pouco tola, mas eu já ouvi uma explicação um tanto quanto genérica, que é como se o fisioterapeuta ele fizesse a reabilitação macro de um membro todo, por exemplo, e o terapeuta ocupacional a micro, de um movimento, por exemplo, que o paciente estava impossibilitado de fazer, como pentear o cabelo, ou mover a mão para fazer a escovação bucal. É mais ou menos isso? Isso, mais ou menos como eu expliquei, né? Então, assim, é os movimentos finos, né? Que a gente chama motricidade fina. Então, o fisioterapeuta vai estar com essa parte macro e é como se o terapeuta ocupacional fizesse o acabamento, né? Sim. Então, assim, a gente não pode iniciar e não ter um final. Ou a gente não tem continuidade. Então, a gente tem que iniciar e ter continuidade até o indivíduo fazer as suas atividades de vida diária normalmente. Isso pode acontecer de forma conjunta ou é necessário terminar o atendimento com o fisioterapeuta para só depois ir para o terapeuta? Não, pode ser de forma conjunta. Então, você pode, por exemplo, eu posso estar trabalhando aqui com o paciente e o terapeuta ocupacional logo depois fazer a sua parte, entendeu? Então, ambos os profissionais vão trabalhar coisas distintas, né? E é importante também dizer que o que vale para mim talvez não valha para você, porque existe a individualidade de cada um, né, Antônio? Há pessoas que acham que dá para medir tudo pela mesma régua, que a receita, que o tratamento que serviu para o colega, para o pai, para a mãe, vai servir para ele também. E não é bem assim. É sempre importante a gente esclarecer isso em qualquer área da saúde, né? Isso, com certeza. Então, assim, o que é que eu costumo dizer sempre? A importância da atividade multidisciplinar. Então, a gente tem que reconhecer nossas limitações, tem que reconhecer até onde eu posso ir, para que eu possa ajudar o meu paciente de forma positiva. Então, a gente tem que saber qual a minha importância para aquele paciente e não simplesmente fazer receita de bolo, que é costume que eu falo sempre. A fisioterapia não é receita de bolo, a fisioterapia é um indivíduo, são sonhos que ele traz, são metas, são objetivos, e a gente tem que entender isso. É por isso que eu costumo dizer, muitas vezes eu não julgo, às vezes, se é uma dor emocional do paciente, porque às vezes o paciente está cansado de procurar tantos profissionais e ninguém dá uma solução, ninguém pode ajudar positivamente na saúde dele. Então, o que é que eu costumo sempre dizer? Puxar a multidisciplinaridade de várias áreas inseridas para que possa ajudar positivamente o paciente e não simplesmente puxar o paciente e querer resolver tudo que eu muitas vezes não vou poder ajudar em determinadas áreas de atuação. E quais são, na atualidade, os casos mais comuns que chegam ao consultório do fisioterapeuta, aqueles que são encaminhados muitas vezes também pelo ortopedista? É muito comum chegar hoje, nessa pandemia ficou muito evidente, muito caso de dor na coluna, principalmente na questão cervical e lombar. Prevalência de mais de 90% de pessoas que chegam no consultório relatam dor na coluna. E dá para estimar o que é que mais provoca? Como você falou aqui já de cervical, eu imagino que aquele efeito trapézio, né, do peso que a gente acaba lançando sobre si para estar usando o celular, já seja um desses problemas. Certamente deve ter crescido também essa procura, porque o uso desse dispositivo aumentou com o trabalho remoto, com outras atividades, com as videochamadas, né? Assim, o que é que acontece? Muitas vezes a gente orienta o indivíduo a sempre estar mudando de posição. Os estudos mais recentes, eles nos trazem o quê? Muitas vezes a gente acha que simplesmente o uso do celular vai causar dor cervical. Isso caiu por terra. Inclusive, a ciência ela explica que não necessariamente ele vai ter dor na coluna pelo fato de usar o celular. E simplesmente o que é que acontece? São um conjunto de hábitos inadequados.
ou muitas vezes hábitos que a gente traz erroneamente. Por exemplo, o indivíduo às vezes não pratica uma atividade física, o indivíduo vive estressado, o indivíduo não se alimenta direito, não dorme direito. Então, quando você faz o somatório de todos esses fatores, você vê que a dor não é só pelo fato dele usar o celular. Ou seja... Isso seria somente um agravante, né? Isso daí seria algo que pode contribuir com o aumento da dor, entendeu? Mas é o conjunto de fatores que fazem com que o indivíduo venha a ter uma dor no pescoço, venha a ter uma dor lombar. Nesse período da pandemia, isso foi agravado também, talvez, por ficar em casa mais tempo, às vezes sem as condições ergonômicas, às vezes até anatômicas mesmo do ambiente do indivíduo nesse contexto, isso acabou favorecendo também? Com certeza. Então, assim, pego muito paciente para atender, assim, para avaliar e vejo a questão da ansiedade muito aumentada, pacientes depressivos, pacientes que era acostumado a fazer sua caminhada, fazer sua atividade física, ir ao trabalho normal e simplesmente se viu parado, sem ter o que fazer, nem como fazer, nem de que maneira fazer. Então, muitas vezes a gente tem que ter esse jeito da gente chegar no paciente para a gente saber orientar de forma precisa. Muitas vezes a pessoa pode até praticar atividade física, mas por um problema psicológico, emocional ou até psiquiátrico, como por exemplo, de uma grave ansiedade, de um quadro de estresse severo, ele pode ter dores também no corpo, achar que é na coluna, mas ser uma dor provocada por esse fundo emocional, psicológico, tensionando a musculatura, algo nesse sentido é comum também? Com certeza, é comum muito acontecer isso. Então, a ansiedade, a depressão e vários fatores de emoção, pode gerar sim casos de dores e é bem recorrente da gente ver. O que é interessante é a gente ter essa sensibilidade de a gente reconhecer e orientar o nosso paciente a buscar ajuda profissional, seja ele do psicólogo, seja ele do psiquiatra, entre outros aspectos. Ou até de todos eles, né? Inclusive o próprio fisioterapeuta, né? Inclusive o próprio fisioterapeuta. Então, é a importância da parte multidisciplinar. Então, a gente tem que saber orientar o nosso paciente a buscar profissionais que realmente ajudem positivamente para aquele caso dele. E no final das contas, esse atendimento integrativo é que acaba sendo a solução, porque cuidar bem do problema fisioterapêutico, mas não cuidar da origem desse problema, que pode ou não, né, naturalmente, ter esse outro fundo, não especificamente físico, mas apenas um reflexo do emocional no corpo, é essencial, porque senão você não trata o problema, só o sintoma, o sinal, né? Isso. Não resolve. Com certeza. Então, assim, a gente tem que ter essa visão macro, né? Essa visão macro de entender a necessidade, entender qual a importância da ajuda de outros profissionais para a saúde daquela pessoa e não simplesmente a gente querer resolver tudo, que muitas vezes a gente não vai acabar ajudando em nada. A gente, como diz a história, vai estar enxugando o gelo. Então, às vezes não vai adiantar a nossa terapia e o indivíduo está naquele contexto ali psicossocial, que não vai estar ajudando muito. Então, a gente tem que ter essa conexão com outros profissionais para a gente poder ajudar de forma positiva. Você também é especialista em osteopatia. O que é essa atividade? Como é que ela funciona? Do ponto de vista prático, como é que você atende o paciente? Normalmente, Arne, o que é que acontece? O paciente que nos procura, mais de 90%, ele já vem normalmente buscando com dor na coluna e aquelas dores bem intensas. E o que é a osteopatia? A osteopatia nada mais é uma filosofia que tem como base a anatomia e a fisiologia e tem por base a terapia manual para que a gente possa fazer trabalhar com o corpo, fazer avaliação e trabalhar partes anatômicas e fisiológicas para que o corpo possa se desenvolver, se regular. A autorregulação do corpo para que ele possa melhorar a postura, melhorar as tensões musculares, melhorar da dor. Então, nessa pandemia ficou bem evidente a importância da osteopatia também por conta disso, porque juntou tantos aspectos emocionais, físicos, e muitas pessoas vieram com muita dor na coluna, muitos problemas que alteraram essa postura e as dores, e a gente pode ajudar, e é muito gratificante a gente poder ajudar as pessoas.
E como é que você faz, por exemplo, a avaliação, o diagnóstico daquela situação? O indivíduo vem, normalmente a gente passa 1 hora fazendo avaliação, de 40 minutos a 1 hora, a gente faz a avaliação da pessoa e a gente vai colher várias informações importantes, como uma anamnese bem feita, perguntar como está, principalmente os hábitos, investigar como estão os hábitos de vida diária, porque é muito importante que você chame a responsabilidade da pessoa também para o tratamento, porque não adianta fazer minha parte durante o atendimento, durante 1 hora de atendimento, e o indivíduo passar 23 horas do dia fazendo coisas erradas, hábitos que não são adequados para o dia a dia da Ou pessoa. não seguir até o que é recomendado por você lá no consultório, Isso. né? Aí a gente sempre chama a necessidade da importância de aderir, do paciente aderir ao tratamento, porque senão não adianta muita coisa. E a gente faz, é um elo aqui, eu faço minha parte, tu faz a tua. E muitas pessoas às vezes se frustram porque acham que é só o fato de eu fazer a minha parte durante o atendimento e a pessoa não querer fazer nada. Então a importância da adesão do paciente ao tratamento é muito importante para o sucesso. E fisicamente, como é que você vê essa outra parte? Uma análise visual inicial para observar postura? É necessário fazer algum tipo de exame de imagem, por exemplo, para identificar se há ali algum problema ósseo, muscular, tudo isso junto? O anel é um dado bem interessante a sua fala, que hoje o exame de imagem ele mais atrapalha do que ajuda. Porque muitos pacientes ele abre o exame antes de ir para o profissional. Então, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. O paciente abre um exame de imagem de coluna, aí vê lá osteófito, que são os bicos de papagaio, popularmente falando, vê espondilolistese, vê vários nomes esquisitos até então para ele, e às vezes acaba colocando num site de busca, e às vezes ele fica desesperado, então aumenta a ansiedade, às vezes fica em desespero, aí até chegar ao profissional, para o profissional simplesmente tirar as dúvidas, aí o paciente já piorou a dor, o paciente... Então, assim, a gente tem que ter o cuidado todo desse manuseio, quando pedir um exame, quando necessário, saber tranquilizar o paciente. E algo bem que a gente traz sucinto é a questão do que a gente chama de placebo e nocebo. O que é isso? Muitas vezes o paciente já passou em vários profissionais que fizeram medo, tu tem dor na coluna, tu não pode se abaixar, quem tem hérnia de disco não pode pegar peso, repouso é bom para dor, muitas vezes, e às vezes a gente acaba gerando isso na cabeça do paciente e acaba piorando a questão da dor, que a gente sabe hoje que o repouso não melhora, não é bom para dor, a gente sabe que quem tem hérnia de disco pode fazer e deve fazer atividade física, sempre acompanhado no profissional. Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado desse manuseio para que a gente possa orientar de forma positiva o nosso paciente. E a gente hoje está fazendo isso de alguma forma, né? Muitas vezes o maior inimigo do paciente muitas vezes não, sem dúvida, na maior parte das vezes o maior inimigo do paciente, do cidadão, é a desinformação, não é? Ele acha que o exame de imagem por si só já resolve por vezes o problema ou que o diagnóstico prévio daquele procedimento, mais uma consulta aleatória na internet, pode resolver o problema. E talvez essa falta de informação, de orientação, é que acaba prejudicando no final das contas. E daí a gente aproveita para fazer esse reforço. Você pegou seu exame de imagem, não quer dizer que ali é que o tratamento está concluído. Pelo contrário, ele é talvez uma segunda etapa, não é, Antônio, desse processo, né? Você vai primeiro a um profissional, como por exemplo um ortopedista, ele te passa o exame de imagem, você volta para ele e aí é que ele vai te encaminhar lá para o fisioterapeuta para que possa fazer o tratamento adequado, evitando muitas vezes até uma complicação, uma cirurgia ou até um comprometimento efetivo da mobilidade ou de algum membro. É basicamente isso que as pessoas precisam entender, não é, Antônio? Isso, com certeza. Então, assim, se o médico prescreveu o exame de imagem, é justamente para isso, para ele ter um norte de qual medicação passar. E é muito comum, assim, infelizmente ainda, a automedicação. Muitos pacientes chegam no consultório já automedicado. Ou o autotratamento, né? Eu me alonguei, eu vi no YouTube. A vizinha falou que se eu tomar chá de cidreira, vou melhorar minha dor na coluna. A minha vizinha...
Então, assim, a gente tem que parar com isso, a gente tem que buscar profissional. Então, profissionais que sejam da área. Se eu estou com problema na coluna, eu vou buscar um profissional que seja especialista em coluna, o médico da mesma forma. Então, assim, a gente tem um retorno bom. Então, a gente parar de achar as coisas, simplesmente parar de querer jogar só na internet para a gente achar nossas soluções, que eu costumo dizer, o doutor Google hoje, porque o Google resolve tudo. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque muitas vezes, ao invés de ajudar, atrapalha na questão do desenvolvimento e a questão do resultado da pessoa, aumentando muitas vezes a questão da ansiedade, muitos outros aspectos como a depressão. Então, as pessoas botam lá, você pode botar, tenho dor na coluna, o que fazer? Lá aparece 1000 coisas lá que você fazer e às vezes coisas até inadequadas. Então a pessoa bota na cabeça e acaba piorando a situação. Falando de coluna, Antônio, como é que está essa conjuntura, esse sustentáculo do atendimento muitas vezes para o paciente entre ortopedistas e fisioterapeutas? Eles são complementares também? Isso já está mais alinhado com essa mentalidade mais integrativa, mais holística dos cuidados de saúde? Bom, melhorou bastante, viu? Com o passar do tempo, melhorou bastante a questão dos resultados e dessa integração, tanto da fisioterapia quanto da parte médica. Então, hoje está mais ligado e a gente hoje consegue ter um retorno do médico, a gente consegue encaminhar para o médico e a gente consegue ter resultados positivos. Antes, até então, tinha um certo receio do médico passar para a fisioterapia, porque muitas vezes o profissional que ia atender não tinha tanta habilidade para pegar um paciente com crise de hérnia de disco, por exemplo. São poucos profissionais que pegam, porque são crises fortíssimas. Então, existe uma especialização também, né? Isso, existe uma especialização. Então, é muito comum, às vezes, o médico ter um receio de encaminhar o paciente, porque esse paciente pode piorar. Então, com isso, essa integração do médico especialista em coluna com o fisioterapeuta especialista em coluna, faz com que o indivíduo tenha um resultado bem melhor. E pode haver também o oposto, né? Do mesmo modo com que o ortopedista pode encaminhar o paciente ali para o fisioterapeuta também pode dizer, olha, eu só consigo te atender de uma forma mais completa, com mais eficácia, se primeiro você for um ortopedista. Independentemente do fluxo, eles vão se complementar em algum momento, né? São mais fósseis. Com certeza. Então, assim, a gente tem que ter costumo dizer, essa visão da gente direcionar o nosso paciente para o que ele precisa. Então, assim, o ortopedista é essencial nesses casos, até porque muitas pessoas, vou escutar o médico, o que o médico vai dizer. Então, o médico também tem que ter essa visão para que ele possa encaminhar a profissionais que vão dar um resultado legal ao nosso paciente. E uma outra coisa importante de nós dizermos também é que fisioterapia não é apenas ir para uma clínica, por exemplo, fazer o TENS, né? Aqueles choquezinhos e algumas outras coisas. Dentro da fisioterapia existe uma vasta gama de práticas, de metodologias para reabilitação, para fortalecimento muscular. É possível, por exemplo, malhar no Pilates de uma forma mais direcionada para o resultado que você espera. A fisioterapia, inclusive, pode contribuir até para evitar determinados procedimentos cirúrgicos, se iniciada a tempo. Então, é legal que a pessoa sempre busque um profissional habilitado para a necessidade que ela tem dentro daquilo que é recomendado para ter um sucesso maior e não atendimentos genéricos também, né? Com certeza. Então, assim, tem a quiropraxia, tem a osteopatia, a RPG, vários outros procedimentos. Pilates, por exemplo, ajuda bastante na questão da característica da coluna, de dores. Então, assim, a gente tem que saber, que eu falo, direcionar o nosso paciente. Então, o paciente às vezes chega desinformado, às vezes o que é que eu posso fazer para melhorar? Será que eu posso fazer atividade física? Eu tenho hérnia de disco, será que eu posso fazer pilates? Será que eu posso fazer... E assim, o acompanhamento profissional é essencial em todos os casos, seja ele a pessoa com dor, seja ela a pessoa sem dor. Então, o acompanhamento profissional é essencial para que a gente possa dar esse respaldo à pessoa. E para os atletas, principalmente, o acompanhamento antes mesmo de existir um problema, talvez seja o mais importante, né? Até para que ele possa prevenir lesões que muitas vezes incapacitam, impossibilitam a continuidade daquela prática esportiva ou até esportiva profissional, né? Com a pandemia, né, assim, apertou-se muito o calendário, seja ele brasileiro
seja ele na Europa. Então, assim, tem clubes, por exemplo, o Flamengo fez quase mais de 80 partidas ano passado. Então, assim, eu coloco o Flamengo assim como a gente tem como base, né? Palmeiras também fez muitos jogos. Então, assim, basicamente a cada 2, 3 dias um jogo. Então, assim, o atleta ele é colocado muitas vezes ali, tem aquela pressão psicológica, tem aquela pressão física e acontece o quê? Lesões. Então, a importância da fisioterapia esportiva, da osteopatia, de várias outras temáticas na saúde do atleta. Porque quanto mais jogos o atleta for fazer, ele está mais predisposto a lesões. Então, assim, a gente tem que ter o cuidado de acompanhar, orientar e prevenir a lesão de acordo com o trabalho multidisciplinar, seja da preparação física, seja ele do médico, do nutricionista, toda a equipe englobada para que o atleta possa tá jogando e, assim, risco vai sempre existir. Risco ele vai sempre existir da lesão. É impossível hoje você dizer assim, garantir 100% que o atleta não vai seja ele de uma queda, seja ele de vários aspectos. Mas previne muito, né? Mas previne bastante. E a gente vê isso nos resultados. Quando geralmente o atleta, que a gente chama atleta de ponta, ele treina e vai para a atividade, sempre ele tem um fisioterapeuta do lado. Então, e eu queria aproveitar esse minuto final para que você pudesse fazer a sua recomendação, informar, como eu sempre digo aqui, o seu cartão digital, que muitas vezes acaba sendo o perfil lá do Instagram, e o seu telefone para quem precisar bater um papo contigo, pegar alguma informação ou até de um atendimento. Você pode falar, inclusive, nessa câmera, direto aí com o nosso público. Bom, você que sente dor na coluna, você que está precisando de um atendimento específico para a área de coluna, para a área de esporte, eu não consigo treinar devido às dores. Então, pode seguir meu Instagram, ft.antoniocuvelo. Então, meu telefone é o 999814453. Então, se você tiver dúvida, pode mandar um direct, uma mensagem, que eu estarei à disposição para ajudar você que precisa treinar e não consegue devido às dores, seja ele um empecilho, ou você que tem dor na coluna e quer melhorar, quer sair dessa parte, acordo todo dia com dor. Estou aqui para ajudar você e estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco, Antônio. Sempre uma alegria vê-lo e esses esclarecimentos são salutares para nós e para todos aqueles que vão nos assistir. Falando em assistir, você pode compartilhar o link desse programa, que além de ser transmitido na TV Assembleia, fica disponível também no nosso canal no YouTube. É só copiar lá, tem até a opção compartilhar para você mandar pelo WhatsApp, pelo Instagram, enfim, pela plataforma, pela rede social que você achar mais legal. Informação nunca é demais, sobretudo para essa área essencial da nossa vida, que é a saúde. Eu agradeço a sua companhia e, se Deus quiser, em breve estaremos de volta falando mais sobre saúde aqui no programa Ponto de Vista, o seu espaço para falarmos sobre essa temática tão importante na imprensa alagoana. Até a próxima. Um abraço.